Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, sou cirurgião vascular e hoje eu quero entender, vou tomar, já tomei ou estou tomando aquelas canetinhas Monjaro, Ozempic, como eu me comporto com isso, para que elas de fato servem, é exagero, não é? E depois, parei de tomar, é só relaxar e tocar a vida que eu emagreci ou tem que tomar algum cuidado? Para isso, vamos ter que conversar com um especialista nessa área, que é uma nutricionista, Nájila Kifuri. Obrigado, Nájila, pela sua presença. Eu agradeço mais uma vez o convite, espero poder contribuir aí com todo mundo que assiste o podcast. Excelente. E eu acho que a sua especialidade talvez seja das mais importantes para isso, porque as canetas, eu acho que elas são só uma parte do tratamento, né? Do Com, emagrecimento. com certeza. Inclusive, a diretriz que foi publicada nesse mês de dezembro pela Organização Mundial da Saúde fala justamente isso, sobre o quanto, né, essas canetas elas são interessantes e muito eficientes para o tratamento da obesidade, mas que é essencial o manejo da dieta, né, do estilo de vida, do exercício físico, para que você não só tenha o melhor resultado possível, como também não sofra tanto com o efeito rebote. Perfeito. Vou querer entender bem do efeito rebote, que eu acho que é por isso que a gente está muito aqui. A gente está Uhum, ouvindo muito de caneta, mas esse efeito rebote ainda não ficou muito claro. sim. Agora, eu também quero saber, porque existe a caneta, ela realmente é esse benefício todo, é essa coisa da saúde, ou tem muita coisa de modinha também nisso daí? Perfeito. Bom, os análogos de GLP-1, e no caso, considerando o Monjaro também de GIP, são dois hormônios que o nosso corpo produz naturalmente, mas que quando a gente faz a aplicação, né, subcutânea dessas canetas, a gente tem um efeito prolongado e mais intensificado, claro, desses hormônios, né? Então, são análogos, agem como se fossem os hormônios, né, e intensificam esses efeitos. Então, efeitos como o alimento ficar mais tempo no estômago, reduzir o desejo e o apetite, a fome, são efeitos que ficam intensificados com o uso desses medicamentos. Então, de fato, existe uma diferença de acordo com o tipo de medicação, né? Então, por exemplo, o Monjaro, que é a tirzepatida, tem sido dita como a mais eficiente justamente porque, por combinar dois tipos de análogos, né? Então, um acaba amenizando um pouco os efeitos colaterais do medicamento em si, acaba que você consegue ter uma maior adesão ao tratamento, porque é uma das queixas mais comuns, essa parte de náusea, enjoo, e Boa. muitas pessoas acabam abandonando o tratamento por isso. Então, realmente tem uma taxa muito alta de perda de peso aí considerada. Então, é um ótimo medicamento, mas não é a solução sozinho, né? Como Certo. todo Então tratamento tem uma adequado. coisa de moda para algumas pessoas também. Você acha que está muito naquela modinha de ter que Olha, o tomar? medicamento, ele é excelente. Eu acho que o problema tá em buscar uma solução mágica, uma fórmula mágica. Então, a obesidade é uma doença crônica, é uma doença reincidivante, então não tem cura, né? E isso tem que ser levado em consideração, porque quando você espera de algum tratamento pontual, de uma medicação, de uma cirurgia, de uma dieta da moda, de um treino específico, a solução para algo que é crônico, você vai passar a vida pulando de solução mágica para solução mágica e nunca resolve o problema e muitas vezes, esse é um ponto importante, acaba até piorando o problema. Por quê? Quando a gente emagrece, quando a gente perde peso, ainda mais quando é de uma forma mais intensa, como acontece com esses medicamentos, né? Que você reduz muito Verdade. drasticamente a ingestão alimentar, você não perde só gordura. Você perde também massa muscular, principalmente se a restrição é muito intensa e a restrição de proteínas também é um ponto que acaba aumentando essa perda de massa muscular. E quando você para a medicação, ou enfim, né, reganha, até pensando numa cirurgia bariátrica, reganha o peso, você não vai reganhar a massa muscular na mesma intensidade. O que você ganha? Gordura, na maior parte. O que Sim. acontece? A sua composição corporal vai ficando cada vez melhor. Você tem uma obesidade cada vez mais preocupante, né? Uma obesidade sarcopênica, que a gente fala que é você ficar cada vez com mais peso de gordura e menos de massa muscular. E isso não só é ruim para a saúde, para o metabolismo, quando a gente fala muito sobre o metabolismo acelerado, né, ou mais lento, como também pensando a longo prazo, por exemplo, uma pessoa obesa, uma pessoa idosa que, enfim, precise de uma internação, que sofra algum acidente, essa massa muscular é uma reserva muito importante. E fora, né, a parte imunológica, que também depende dessa produção adequada aí de proteínas no nosso corpo, também de massa muscular como uma reserva energética. Então, isso é bem Excelente. preocupante, Ela falou bastante informação aí, né? vamos ter que destrinchar. Inclusive, até abordando essa questão, você falou, porque a gente começa o tratamento com a obesidade, tudo, esse paciente começa a usar o remédio, emagrece e depois, às vezes,
Perdeu gordura, perdeu massa muscular e depois volta. Às vezes a pessoa pode ficar até mais magra, mais leve na Mais balança, leve. porém com mais gordura do que antes. Não mais gordura do que antes, mas proporcionalmente sim. Boa, é isso É mesmo. aquilo, boa. a gente fala muito sobre ser falsa magra. Pessoa que às vezes é magra, né? Assim, ela é pequena, ela tem um peso eutrófico que a gente fala, mas a proporção de gordura em relação à massa muscular é maior, né? Então, é esse o problema. A pessoa muitas vezes está mais leve, sim, ela não tem um excesso de adiposidade, mas proporcionalmente, sim, em relação à quantidade de massa muscular. E isso É um torna a agravante. pessoa até menos saudável do que antes, por vezes. Do que é difícil falar, né? É um tema meio complexo, assim, de definir. Ah, não, é melhor estar obesa com comorbidade e tal, do que estar magra com um percentual de gordura mais alto. Não me arrisco afirmar isso. Acho Não, que seria uma entendi. extrapolação, mas de fato não é saudável também. Não é um prognóstico positivo, né? Não é uma coisa que a gente vê como interessante. Tá, mas eu vou fazer uma pergunta mais fácil. Aham. Então a pessoa começou com 80 quilos, 100 quilos, vou jogar mais para cima, para Aham. bargar mais a galera mais alta, emagreceu e voltou a ter 100 quilos, sem se cuidar, sem fazer nada. Ah, Provavelmente, facilitei, provavelmente agora essa pessoa sim. vai estar mais doente. É bem provável. Excelente, porque é exatamente do ganho da gordura. Sim. Você vai piorando a composição corporal, né? E esse é um ponto que acontece no tratamento, até quando a gente fala, para também não falar que, como nutricionista, eu tô atacando a medicação, porque pelo contrário, ela vem ajudar muito, e tem vários pacientes meus que fazem uso, e eu vejo como, com acompanhamento, isso fica assim, perfeitinho, 10. assim, nota 10. Até com dieta isso pode acontecer. Então, tanto que até na minha prática como nutricionista, eu sou muito fiel à ideia de que a dieta tem que se encaixar na sua rotina, e não você se encaixar na dieta. Do tipo, eu tenho que parar o meu trabalho para comer, eu tenho que, enfim, né, ter todas as regras possíveis para você fazer uma dieta que não é sustentável. Talvez você siga por alguns meses, até por um ano que seja. Você perde peso, mas a partir do momento em que você não aguenta mais, que aquilo não se adequa à sua realidade, você volta a fazer o que era antes e volta a ganhar. Então, quase todo o tratamento da obesidade, isso mostra o quão complexa ela é, né? Sim. Acaba tendo essa taxa de retorno e de reganho. Então, o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Hoje eu vi que você vai bater um pouco e assoprar também, né? Fala, ó, gente, você tá fazendo errado, mas também não tem que fazer exatamente de forma dura. A gente consegue Sim. equilibrar essas questões. E isso não é permissividade excessiva, né? Que às vezes algumas pessoas dizem que sim, que não, agora tudo pode, nutricionista fala que tudo pode, que pode comer açúcar. Não é esse o ponto. O ponto é a dieta perfeita lá, sem nada industrializado, sem 1 grama de açúcar, no papel, não vale de nada. É melhor uma pessoa que vai progredindo, incluindo bons hábitos, focando em coisas que de fato fazem muita diferença, como incluir quantidades significativas de frutas e vegetais na rotina. E isso ser gradual, e aos poucos a pessoa, até por uma questão de, usando até a questão da medicação, por modular melhor a saciedade, naturalmente ela, mesmo que consuma alguma coisa extra, por ela ter refeições que deixam ela muito mais saciada, ela não vai ficar desesperada por um bolo no meio da tarde. Porque ela fez um almoço que deixou a saciedade, que é justamente essa questão de não sentir fome por mais tempo, prolongada. Então, tem que ser algo muito individualizado por isso. Porque talvez o que funciona pra mim não funciona pra você, que não funciona pra outra pessoa que estivesse aqui, entendeu? Essas medicações, o Mounjaro, o Ozempic principalmente aí, né? Eles seriam então de certa forma um pouco uma muleta para esse período, para ajudar nesse processo de disciplina Sim. alimentar, de realocação dos bons hábitos na sua vida. Sim. E principalmente, a gente tem que pensar também no ambiente. Então, por exemplo, se na sua casa hoje entra só salgadinho, fritura, comida de delivery mais gordurosa, e pelo uso da medicação você consegue, ao invés de comer, sei lá, um hambúrguer inteiro, comer 1/4 desse hambúrguer, enquanto tem a medicação, você consegue sustentar isso. Exato. Mas se você não é que não possa um hambúrguer, mas se você não cria o hábito de comer refeições mais completas, de talvez reduzir a frequência desses pedidos, ou rever a sua despensa, a sua geladeira, o que tá mais ocupado, se é a despensa ou se é a geladeira, a parte a fruteiro, né, o hortifruti no geral. Se você não cuidar disso, a hora que tirar a medicação, não por um problema da medicação, a hora que tirar a medicação vai perder o efeito daquilo, aí o que era 1/4 volta a ser um hambúrguer inteiro.
Por causa do próprio ambiente, entendi. Que isso sim. é o que você tem à disposição. Sim. Que é um dos temas até que a gente vai chegar também, que eu vou querer entender melhor isso aí. Agora, hoje, tá bom. Nájila, vou começar o tratamento, tal. Eu quero saber se eu sou elegível para isso, né? Porque a gente sabe que hoje qualquer um está tomando, mas eu quero entender da verdade, da ciência. Para qual é a pessoa elegível para o uso do Monjaro e do Ozempic Tá. hoje? Bom, acho que é essencial começar falando que prescrição de medicamento é com médico, de Excelente, preferência sim. com médico endocrinologista, que trabalha mais especificamente dentro dessa área, né? E por critério, quem deveria tomar essa medicação, né? Ou poderia tomar essa medicação? Pessoas com IMC acima de 30 ou acima de 27 com alguma comorbidade. Então, diabetes, hipertensão. Inclusive, esses estudos iniciais com análogos de GLP-1 foram quase todos voltados para essa parte de diabetes tipo 2, né? E aí agora, hoje já é também utilizado para tratamento da obesidade. Legal. Então, assim, via de regra, esse é o critério. Existem pessoas que emagrecem sem tomar a medicação? Sim. Mas, querendo ou não, é uma forma de ter um suporte, um tratamento mais sustentado, porque não é uma questão de, ai, eu escolhi o caminho mais curto. Não vejo dessa forma. Se uma pessoa tem diabetes, tem a pressão desregulada, tem uma depressão e usa medicação, isso não é colocado em xeque, ou pelo menos não deveria ser, né? Exato, Da concordo. mesma forma, a obesidade. Esse estigma, essa ideia de, não, a pessoa que tem obesidade é preguiçosa, ela não emagrece porque ela não quer, ela não tem força de vontade, é o que muitas vezes mais afasta a pessoa de um tratamento adequado. Entendi. E leva realmente ao que você falou, né? Um desânimo, desinteresse É. e até aceitação de uma realidade E frustrante. pela doença ser progressiva, ter uma inflamação a nível do sistema nervoso central, a pessoa, quanto mais ela engorda, pior, né? Então, tipo assim, quanto mais o tempo passa sem um tratamento, vai ser pior e as coisas vão se agravando. Ela vai ganhando mais peso, isso vai deixando ela ainda mais frustrada. Então, é claro, né? Se possível, não engorde, mas tendo ganhado peso, seja pelo motivo que for, o quanto antes você cuidar disso e pelo menos desacelerar esse ganho, né? Do tipo, não tô conseguindo emagrecer, mas parei de ganhar. Isso já é um avanço. Sem dúvida. Aliás, é o início do processo É, habitualmente, né? exatamente. Exatamente. E realmente, a obesidade, então, eu classifico como doença, né? E não Sim, como uma condição não, de escolha. escolha boa. E é o que você apontou, que eu acho que é importante para a galera ver, o preconceito Sim, é um limitador para muitas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, e isso vale não só para familiares, para amigos e tal, vale para profissionais. profissionais. Acho que, Que acho que infelizmente, principalmente. exatamente, que está melhorando. Uhum. Estamos chegando no caminho. Vocês nutricionistas são os nossos melhores professores para isso. Falaram, não é bem assim, calma, vai dar tudo certo. É isso aí. Perfeito. Agora, existe uma outra condição. Só acrescentando, de indicações, entrou também a questão da apneia do sono, né? Como uma das Isso, possibilidades. perfeito. E é importante também a gente ressaltar que tem surgido a questão do diagnóstico de obesidade clínica, né? Então, às vezes a pessoa não tem o IMC elevado, mas ela tem uma circunferência abdominal acima de 100, né? Uma circunferência abdominal aumentada, que vai variar para homem e para mulher, mas uma circunferência aumentada, apneia obstrutiva do sono. Então, tem outros critérios aí para serem levados em Que entraria. Que estão consideração. tudo muito relacionado no fim com a obesidade, né? Sim, exato. Exato. O falso magro, até que você sentiu, você comentou, né? O IMC, como é que calcula o IMC para a galera de casa saber O já? IMC é o seu peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Ele é um ótimo indicativo de nível populacional, digamos assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, que é um fato que hoje no Brasil mais de metade da população tem sobrepeso, a gente pode confiar nesse dado. Às vezes, se a gente pega isoladamente uma pessoa, por exemplo, um fisiculturista, uma pessoa muito ativa, que tem um volume de massa muscular aumentado e às vezes pela classificação cai como sobrepeso, é claro que essa pessoa não tem problema de saúde, porque pelo percentual de gordura, a quantidade de gordura corporal é baixa em relação à massa muscular. Mas isso é uma minoria, né? Então Sim. a gente não inviabiliza o uso do IMC, ele é um ótimo indicador, né? Um ótimo indicativo, mas é claro que a gente precisa olhar caso a caso e algumas exceções não entram nisso. Perfeito. Ótimo. IMC dá para usar, viu lá, não me cuido, tô com IMC acima de quanto, começo a me preocupar? Olha, varia de pessoa para pessoa, mas a gente fala como
um IMC de sobrepeso acima de 25 Tá, deu 25 na conta, e beleza. acima de 30 já é classificado como Começam as obesidade. Aí os obesidades, aí graus de estão os graus de obesidade. obesidade. Exatamente. Beleza, entendi. Mas aí como eu vou chegar para você, né? Vai chegar no endócrino, no médico, para prescrever e tal, e no próprio nutricionista para já iniciar esse tratamento, que eu acho que é muito importante não começar só no médico, né? Como eu vou falar, meu sobrepeso é possível indicativo do uso dessa medicação. Bom, o IMC é um ponto que a gente falou, circunferência abdominal aumentada. Outros pontos interessantes também podem ser a falha em outros métodos anteriores, que é também um dos critérios, por exemplo, da questão da cirurgia bariátrica, né? E mais do que isso também, a gente pode considerar as outras comorbidades. Então, a pessoa que tem um diabetes tipo 2, a pessoa que tem uma pressão alta. Mas, via de regra, a gente sabe que as coisas costumam estar relacionadas, né? Então, Sim. muita gente fala assim, ninguém morre porque é gordo demais. Mas é que dificilmente a pessoa que tá com obesidade, tá com muito peso, ela não desenvolveu alguma outra comorbidade relacionada. Então, geralmente tem uma resistência à insulina, geralmente tem uma hipercolesterolemia, alguma doença até articular pelo excesso de peso. Qualidade Certo. de vida também entra nessa conta, é claro, né? A parte até hormonal, sexual, tudo isso é afetado. Então, é muito difícil a pessoa só ter um excesso de peso significativo e não ter mais nenhuma alteração. Mesmo, meus exames estão ok. Talvez estejam ok ainda. Entendi. Então, esse acho que é um ponto também. Que acho que é um grande erro, né? Eu falo isso que meu pai tinha uma mania de chegar em casa com os exames. Meus exames estão ótimos. Tô ótimo, tô melhor do que o João lá que trabalha comigo e é mais novo. Eu sou um menino e tal. E aquela pancinha de cadela que não adianta nada, né? Não adianta Sim. nada. E aí não adiantava eu falar também, Aham. porque santo de casa não faz milagre também. Você é médico, médico não entende de doença, de saúde, entende de doença só. Ai, meu Era Deus. esse o papo dele. Pois bem, não adiantou muito, agora o joelho dele tá todo arrebentado. Pai, eu te amo ainda assim, tá? Fica tranquilo. Você falou muito da questão da caneta, ela tem um efeito como um análogo, ele mimetiza alguns hormônios do nosso corpo. Como é Isso. que eles agem no nosso corpo hormonalmente e como ele faz a gente emagrecer? Tá. Então, basicamente, a gente tem essa liberação de GLP-1, de GIP também, né? Que são dois hormônios aí que a gente chama de incretínicos. E eles vão atuar em vários pontos do trato digestivo, eles vão sendo liberados conforme a gente vai fazendo a refeição, né? Conforme a gente se alimenta. É em resposta à ingestão de alimentos. Sim. Então, a mastigação, o volume no seu estômago, alguns nutrientes também. E eles agem como? Aumentando, né, o tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, reduzindo o tempo, a velocidade com que o alimento sai do seu estômago. Tá. Então, esse é um ponto que acaba prolongando a sensação de estar cheio. Então, sabe quando você, por exemplo, vai no churrasco ou come uma feijoada que tem bastante gordura, uma refeição mais pesada, e aí parece que se almoçou, e aí tá na hora da janta, você ainda tá com aquela coisa Dor na parada. barriga. Assim, pegando bem de um jeito fácil de entender, é mais ou menos nesse sentido. E aí acaba dando, às vezes, um pouco de náusea, né? Então, acaba dando enjoo por ficar muito tempo ali aquele alimento mais parado. Você vai reduzir um pouco, até por essa questão da saciedade, o desejo por alimentos. Então, muitas pessoas relatam que aquele pensamento ruminativo com comida o tempo inteiro, isso reduz muito, né? Que é food noise, se eu não me engano, Food a noise, expressão. boa. E então, assim, acaba que existem vários efeitos que naturalmente o corpo produziria, mas que ficam intensificados. Então, prolonga essa resposta. Principalmente fazendo com que a ingestão alimentar reduza bruscamente. Boa. O esvaziamento gástrico não é o único item, então tem alguma coisa central porque também. existe uma sinalização desses neurotransmissores também a nível do sistema nervoso central. E tem como eu melhorar ainda mais o resultado dessas canetas durante o uso delas? Alguma sugestão que você possa dar? Ainda assim, vamos dizer, eu estou no início do tratamento. Às vezes a dose ainda não bateu Tá. aquilo que vai me tirar o apetite. Talvez algum alimento que eu comer para me dar mais saciedade. Tá. Tem isso também, não? É uma linha tênue esse momento, por quê?
Pensa que uma pessoa que já não era bem nutrida, pensando em nutrientes, em dieta de qualidade, ela vai reduzir bruscamente a ingestão do Verdade. que ela come. Sim. Então, ao mesmo tempo que é extremamente importante, necessário e é um momento essencial de criar o hábito de comer fruta, de comer vegetal, de consumir proteínas e tal, a gente precisa organizar essas refeições de modo que não fique faltando pelo menos um pouco de energia. Porque, é claro, é muito importante consumir vegetais, comer salada, legumes. Mas se você, por exemplo, tenta consumir um prato grande de salada em uso desses medicamentos, talvez você não consiga consumir um mínimo ali de uma, sei lá, de um filé de frango, de uma carne, de um arroz com feijão, que são importantíssimos, porque é claro que a restrição calórica é necessária para emagrecer, mas uma restrição calórica muito intensa vai faltar nutriente, pode levar a uma desnutrição, vai fazer com que o seu intestino fique muito travado, vai levar até uma desregulação dessa microbiota intestinal se você reduz o que come, mas come mal. Certo. E aí é o exemplo que eu dei lá, ao invés de um hambúrguer inteiro, come um quarto, mas é aquilo que vai ser a sua janta, você só vai sentir fome, talvez no dia seguinte, na hora do almoço, e vai comer outra coisa não tão nutritiva. Então, assim, é importante, como que eu costumo educar meus pacientes? Crie o hábito agora. Então, olha, começa pela fonte ali de proteína do seu prato, e aí, né, tem pessoas que são vegetarianas, mas falando como a maioria que é onívoro, né? Tá. A carne, o frango, o peixe, o ovo, enfim. Junto disso, né, mas em maior proporção a proteína, vai consumindo ali uma fonte de carboidrato, que vai dar uma energia importante. Então, seja lá o arroz com feijão. O feijão também tem bastante fibra, então é uma forma de aumentar a ingestão de fibra sem jogar tanto volume como com vegetais, né? Mas, enfim, né? Aí vai variar, depende muito do ajuste da dieta. Pode até ser um pão, um tática vai macarrão. mudando. Exato. Vai dar preferência de cada um também e desse ajuste na dieta. E aí, junto disso, mas em menor proporção, você vai se habituando a ver no prato sempre algum item de vegetal. Mas não começa se empanturrando de vegetais nesse momento, porque talvez a sua desnutrição fique ainda mais intensa. Vai faltar mais nutriente, mais proteína, vai perder mais massa muscular. Então, não que comer vegetais seja um problema, pelo amor de Deus. Mas nessa fase de medicação, mesmo de tratamento medicamentoso, é muito importante que você entenda essa dança, vamos dizer assim, na hora Exato. de Mas consumir uma um baita alimento. dica você deu agora de alimentação. É. Você começar para aquilo que é indispensável mesmo e não ir direto para aquilo que você vai emagrecer que vai encher rápido, o encher volume, rápido. mas exatamente, vai encher o Até estômago. mesmo líquidos na alimentação. exato. Evitar beber muita água antes até E ali. durante também. E durante. Às vezes, por exemplo, água com gás, zero problema, água com gás é água. Mas, por exemplo, nesse caso, você vai às vezes sentir mais desconforto, porque vai dar mais É distensão. verdade. Então, você. Refrigerante, então, não se fala. É. Apesar de ser uma porcaria, mesmo o light não é o indicado. Na verdade, sim, o ponto é que é melhor que não tenha uma ingestão excessiva de açúcar. Então, assim, se for pra comparar, é melhor que consuma o sem calorias. Sim, certo. Mas o melhor dos mundos é se você não tem esse hábito, não inclua esse hábito. Mas se for pra substituir, de fato, é melhor que não tenha um consumo em excesso de açúcar. Isso não existem dúvidas. Aliás, eu vou até fazer uma pergunta também, que você citou muito das fibras. Fibras são uma coisa que deixa a gente mais cheio, mais rápido. Sim. Mas, Nájila, outra coisa, aproveitando até a gente falando, você falou muito de fibra, falamos de líquido aqui, juntando os dois, um suco, ou até mesmo um excesso de uma fruta, como laranja, que é rica em fibra e tal. É sugerido evitar tomar antes, ou até não tomar, como é que é? Assim, não precisa ter esse medo absurdo de frutas e de suco de frutas. Então, né, existiu por muito tempo e ainda existe esse debate de não, fruta vai sobrecarregar o seu fígado e tudo mais, da cirrose por causa da frutose. Então, assim, muitos dos estudos que falam sobre essa questão da frutose é do xarope de frutose, é o que é usado, é uma concentração muito alta que a gente encontra a nível industrial. Né? Então, é justamente o que é utilizado muitas vezes para adoçar alimentos ultraprocessados. A frutose da fruta, de fato, você tem que consumir muita fruta, ou até mesmo muito suco de fruta, para ser um problema. Entendi. O que não significa que não tenha caloria. Né? Eu brinco que eu nunca vi alguém engordar por comer muita fruta. Mas, no limite, sim, não é para você consumir de maneira indiscriminada. Se for para colocar de igual para igual, o que é mais interessante? Sim, é mais interessante a fruta in natura. Porque você tem ali o alimento na matriz alimentar, né? Então, você não tem, muitas vezes, oxidação de nutrientes, você tem uma quantidade de fibra ali. Você vai ter, na maioria dos casos, a mastigação. Então, isso também, falando em GLP-1 e tal, também estimula essa liberação desses hormônios. Então, isso vai sinalizando para o seu cérebro que tem alimento. Por isso que mastigar, por isso que o como se come também é tão importante quanto Já o que se ensina. come. Adoro. Então, assim, quando a gente fala de momento de refeição, a gente tá numa era
que é muito boa pensando em tecnologia, né? A gente tá aqui graças à tecnologia, a gente se conheceu por rede social, né? Então, assim, nesse sentido é muito interessante, mas por outro lado, a gente tá o tempo inteiro conectado e a gente não tem mais aquele hábito de antes, né? De sentar na mesa a família toda e fazer a refeição juntos e tal. Um tá ali vendo sério, o outro tá mexendo no Parece uma celular, ninguém perda de conversa, tempo criança ali. com tablet, aquele clássico, né? E isso faz com que, muitas vezes, a gente coma sem perceber. Então, a gente não mastiga, a gente não deixa o garfo na mesa, a gente não presta atenção no momento da refeição. E esse processo de sinalização hormonal, de neurotransmissores, né, de fome, saciedade e tudo mais, eles levam tempo. Então, o nosso corpo, ele não é uma Não é na máquina, não é hora, uma né? inteligência artificial Não ali é um que você coloca. reflexo. Exato. Leva tempo. Então, o que acontece muitas vezes? A gente come tão rápido que no tempo que talvez seria o natural, uns 15 minutinhos ali, de fazer uma refeição completa e o corpo entender que, beleza, chegou o alimento, não precisa mais sinalizar fome e impulso para comer, você comeu 3 pratos. Aí geralmente acontece, você tá simplesmente numa fase, né? Parece que é um flash. Com muita fome, atacando, comendo muito rápido. De repente, muito cheio, calça estourando. Meu Deus, o que eu fiz? Como que eu Passando comi mal. tanto? E Restaurante esse, rodízio. exato, porque é o ritmo, é esse o time do tipo, ó, snack, uma comida rápida para você comer enquanto trabalha, enquanto caminha no metrô, vai pro metrô, enquanto. Então, isso, é claro, não dá para ter aquela refeição como era antes, porque muitas vezes o ritmo de vida hoje É mais é acelerado mesmo, incompatível né? com isso. Mas se você come rápido, você atrapalha muito a sua digestão, você atrapalha muito essa sinalização hormonal e você naturalmente tende a comer mais. Então, só de ritmar um pouco mais, que seja colocar o garfo no prato a cada garfada, talvez até em alguns casos eu falo para os pacientes, tenta dar uma cronometrada. Quanto tempo você leva para terminar o seu prato do almoço? Porque também às vezes eu falo 15 minutos, a pessoa come em 2, então calma, 5, tenta aumentar para 7, para Boa, mais 8, para dica. 9, Isso, porque às boa. vezes você nem sabe de onde está partindo, e você vai se comparar com 15, 20 minutos e fala, meu Deus, eu nunca vou sair daqui. Não dá Então, é tempo. uma forma mais palpável de você observar isso. E aí, enfim, né, fechando o gancho da questão das frutas, não tem problema consumir suco. Também vai variar, né, da questão do quantas unidades de fruta ali você usa para preparar aquela bebida. E tem frutas que, apesar de todas as frutas terem baixa caloria, tem frutas que têm muito baixa caloria. Então, maracujá, melão, morango, melancia, são frutas que fazer um suco ali para tomar um copo, por Sem exemplo, você não vai usar açúcar. muito, você não vai usar muito da fruta. E aí a fruta mais Legal. madura acaba sendo mais docinha também, né? Então isso ajuda na não necessidade do açúcar adicionado ou do adoçante, enfim. Pô, eu teria muito problema, teria muita dificuldade. Tem aquela galera que toma suco de limão, mistura na água e toma sem açúcar nem nada. Mas olha que interessante como é uma questão também de adaptar o paladar. Hábito. Eu tenho 3 sobrinhas e elas chupam limão. Tipo assim, tranquilamente. Assim, no começo teve uma caretinha, mas elas são acostumadas a chupar limão. Pensa, chupar limão como se fosse uma laranja. Porque, na Eles verdade, já o estão nosso acompanhando com o paladar. psiquiatra já direitinho. O nosso paladar, elas comem de tudo Tô mesmo, brincando. mas Lindas. é uma questão de adaptação. Então, não é que você. Tem pessoas que funcionam assim, né? O café. O café é super com açúcar, aí do nada tirar totalmente. Mas geralmente o que eu falo, que é o caminho do meio e é o que costuma ser mais eficiente, vai reduzindo gradual. 2 colheres de açúcar, põe 1,5. Aí reduz para 1. Aí essa redução sutil acaba não sendo tão percebida. Então Legal, é mais fácil verdade. de você instalar o hábito. Verdade é o que dizem, né? A maioria dos alimentos e até bebidas alcoólicas, assim, mas dificilmente você toma, a primeira vez que você toma, vou usar um exemplo aqui, que todo mundo passa uma cerveja e fala, Aham, nossa, que delícia. sim. Uma Pilsen normal tal. Toda hora fala, nossa, amargo, é isso, aquilo, tal. Mas para exatamente trata vinho é a mesma coisa. É. Nossa, que vinho, a não ser aqueles vinhos doce que só, Aham, né? Que a gente conhece os brasileirão bom aí. E realmente eu achei legal, é sim. o hábito, né? É. Você tem que experimentar, às vezes, um alimento cerca de, até falam um número, não sei se são 10 vezes para você, ou um pouquinho menos, para você Aham, falar que realmente você não sim, gosta. sim. E é o que a gente faz até com criança em introdução alimentar, É né? Então, verdade. oferece várias vezes, de diferentes formas e tal, para ir se adaptando. Não é, uma vez provou, não gosto, ou nem provou, não gosto. Mas a Boa. gente, às vezes, tem esse comportamento como E isso adulto, né? acontece toda hora. E o contrário, né? Comia muito ovo quando era criança, parou de apresentar o ovo para a criança um pouquinho É, mais velha, ela fala, eu não sim, gosto. sim. Que temos filhos, se tenho filho, sei muito bem como funciona isso, a dificuldade que é para essa questão de alimentação, né? Mas Mas passa muito aí por ofertar.
E entra um ponto também que é delicado, eu ainda não tenho filhos, mas é um ponto que eu sei que é delicado, que é o seguinte: se não tem em casa, se não tem o hábito, às vezes se eu como mãe tô comendo um fast food e quero que meu filho coma brócolis, aí Não talvez vai dar entra não. certo, né? Só que aí toca numa ferida minha, né, no caso. Então, tipo assim, eu também vou ter que mudar os meus hábitos. Então, essa questão é difícil, mas o ponto é adaptável. O Mas paladar é o hábito é adaptável. tudo, né? A referência, são algumas pessoas da família se tornam referência no Sim, ambiente, né? O que você sim, falou também, a oferta se torna. Se eu gosto de fast food, o que que vai ter na minha geladeira ali esperando? É exato. um pedaço de pizza congelada. Sim. Não abra minha geladeira ainda. Calma, calma, eu vou me preparar melhor. E em relação, quais acho que você acha que é um dos grandes erros para a pessoa que está iniciando o tratamento com as canetas? Tá? Qual é o grande erro, assim, ou os grandes erros que a pessoa comete? O principal é achar que ela vai resolver o problema por si. Esse é o maior dos problemas. Por quê? Bom, eu pego ali alguns R$ 1.000, Sim, invisto e meu problema tá resolvido. E aí eu não preciso mais me preocupar em pagar nutricionista, em buscar nutricionista, em treinar, né, em fazer um exercício de força. Por quê? Eu vou emagrecer e tá tudo resolvido. e vai, por vezes vai. Porque vai por um tempo, né? Como a gente Sim, estava conversando, até surgir a próxima promessa aí que a pessoa vai achar, porque o problema não é a promessa, é o que a pessoa interpreta daquilo, né, como uma solução. Então, esse acho que é o primeiro. O segundo é achar que comer menos é a solução para ser bem nutrida e para não engordar. É muito comum entrarem nessa discussão, principalmente em redes sociais, né, do tipo, para emagrecer é comer menos do que gasta, é fechar a boca, aquilo sim, que a gente isso é muito escutava, sei lá, comum. de avós, É, né, e assim, ainda que escuta, ainda né? escuta-se muito. E aí o que acontece? As pessoas pensam que o que importa é comer menos. Então, se eu comer menos, mas comer o que eu quiser, né, o que eu tiver Isso vontade, aqui com a mão. tá valendo. Só que o que acontece é. Bom, vamos falar de física, né? Então, na física, a gente tem lá densidade de materiais. Então, tem lá 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo. Você põe numa balança cravado 1 quilo. Você olha e fala, tem muito mais algodão do que chumbo. Certo. Na nutrição, a gente tem a densidade calórica. Então, a densidade calórica é você olhar para um alimento e falar, é tão pouquinho, como tem tanta caloria? Olhar para o outro e falar, é tanta coisa, como que só tem isso de caloria? E o Sim. que acontece? Quando você pauta sua alimentação em alimentos de alta densidade calórica, você não precisa se matar de comer para engordar. Porque ele é altamente energético, Entendi. certo? Então, se você. Isso acontece muito. Às vezes eu passo a dieta pra pessoa, até alguém vê meu prato e fala, nossa, tudo isso. Ou tipo, você calculou errado, não é possível. Então, nossa, como que você é magra assim e tal? E na verdade, o que acontece? É a escolha inteligente do alimento. Você Então, consegue comer mais e mais opções. exatamente. E aí, é essa carta na manga que a pessoa que faz o uso da medicação, mas tem acompanhamento nutricional, vai usufruir na hora da retirada e vai sofrer menos que o efeito rebote, ainda que ele aconteça. O que vai acontecer? Bom, beleza, hoje eu tô comendo um prato aqui que tem um pouquinho de arroz com feijão, uma quantidade moderada ali de uma fonte de proteína e tem um pouquinho de vegetais. Na hora que eu tirar a medicação, meu apetite aumentar, eu sei que, por exemplo, a batata inglesa tem uma menor densidade calórica do que o arroz. Então, eu talvez, já que eu vou sentir mais fome, coloque um pouco mais, com uma maior frequência, a batata inglesa, Eu ou uma até misturo abóbora, um ou uma pouquinho com abóbora, ela. isso, porque Tá. aí vai ter mais volume, eu vou sentir mais saciedade. Ou então, eu comia pouco vegetal, porque eu tava com o efeito da medicação e precisava nutrir meu corpo com os outros macros, nutrientes, né? Então, agora eu sei que eu posso aumentar, talvez até começar com um prato de salada, para que eu fique mais. Então, é óbvio que isso não é efeito da medicação, né? Assim, não é, é a mesma coisa, é o Ozempic natural. Não existe isso, pelo amor de Deus. Mas é uma forma sutil, atenuada de você ter um efeito menos intenso ali da retirada. Agora, se é o exemplo de alguma coisa muito calórica, eu comia 3 bolachas, né? 3 bolachinhas ali de pacote, porque eu tava com a medicação. A hora que eu tiro, eu passo a comer o pacote. Poxa, mas foram, sei lá, 6 biscoitinhos a mais. Mas a quantidade de caloria que tinha ali. Então, esse é Triplicou. um ponto. Se você não aprende a se alimentar, não entende essa questão de alimentos diferentes e de como manipular isso, a hora que você tira a medicação, o reganho é muito mais intenso. Tanto que o estudo que tem muitos canais falando, né, de que 82%, né, mais de 82% dos pacientes que fazem uso da tirzepatida, que é o Monjaro, tem reganho. Se você olhar o estudo, tem uma distribuição considerável de taxa de reganho. Por quê?
Porque tem pessoas que aderem e fazem uma mudança de estilo de vida, tem pessoas que simplesmente vão lá achando, é a solução, então tá tudo certo. Acabou, depois Então, eu vou assim, conseguir exato. sozinho. Então, sem- isso não dá pra usar isso pra atacar a medicação. Isso acontece com qualquer coisa. Até com dieta pode acontecer. A pessoa passa comigo, emagrece, só que aí, dependendo do caso, aconteceu alguma coisa, ele desestabilizou, ela voltou a ganhar peso. A fisiopatologia da doença é muito mais complexa que isso. Então, É porque comer é um prazer. é E óbvio. tem que ser um prazer, né? Senão a nossa espécie já não Não existiria se não fosse existiria, boa. prazeroso. Só que aí esse prazer às vezes pode substituir outros prazeres e o que você falou, às vezes um momento na vida a pessoa vou descontar nela. É o que acontece. E geralmente, o que eu vejo assim no consultório, né? O alimento, ele é a única fonte de prazer de muita gente, mesmo. E aí, até às vezes pela fase da vida, então às vezes, sei lá, é uma mãe que acabou de ter bebê, né? Um casal acabou de ter bebê, enfim, mas aí a mãe tá ali em privação de sono, é toda uma mudança hormonal, e aí ela não pode, vamos dizer assim, né, abandonar os deveres, assim como um pai também não, né? Mas enfim, ela não pode abandonar os deveres como Sim. mãe. E aí, o que dá pra ela fazer enquanto, por exemplo, né, assim, no mesmo contexto em que ela amamenta e cuida da criança? Comer. Comer. A mesma coisa uma pessoa que tá muito sobrecarregada no trabalho. Ela não pode falar, eu não vou pedir as contas, né? Muitas vezes isso não é uma realidade possível. O que dá pra fazer? Enquanto eu tô trabalhando, eu petisco. Terminei meu trabalho, agora eu mereço. Vou pedir alguma coisa É pelo igual delivery. estudar, igual uma atividade que você não gosta tanto, você Exatamente, acrescenta exatamente. esse prazer É aí. uma, vamos dizer assim, é uma muleta que é mais aceitável. Porque também, um exemplo, né? Se você começa a consumir muito álcool, as pessoas vão perceber. Se você começa a usar drogas também, se você começa a virar uma pessoa compulsiva por compras, e aí são coisas mais palpáveis, porque o ganho de peso, ele leva mais tempo pra aparecer, né? Então, assim, tudo bem, talvez se eu começar a exagerar hoje, daqui a alguns meses eu vou estar com uma barriguinha, mas não vai ser nada muito perceptível. Vai levar mais tempo pra ter esses efeitos mais Entendi. visíveis. Agora, um cartão estourado, sei lá, meu marido vai saber no mês seguinte, por exemplo, que eu gastei demais, né? Então, o que é legal, tem assim a comida como prazer, e é por isso que eu não gosto desse negócio de, tal alimento pode, tal não pode, esse engorda, esse emagrece, porque isso só cria mais terrorismo nutricional, mas assim, beleza, você pode gostar, eu adoro, por exemplo, paçoca, adoro paçoca, só que eu não tenho só Paçoquinha é bom. paçoca como fonte de prazer na minha vida, eu sei que eu gosto de fazer exercício, por mais que para muitas pessoas seja, tipo, inadmissível ser um prazer, quando você realmente encontrar algo que você gosta, você sente, no meu caso é corrida, eu gosto muito de ler, eu tenho as minhas sobrinhas, então eu tenho, tipo, família pra conviver, eu tenho amigas, então eu chamo uma amiga pra sair, eu gosto de, sei lá, ver uma série. Você tem Então, até um marido também, né? exatamente, Tá, tenho meu vamos marido. acrescentar ele aqui, tá? Para não ficar de fora, tá, Lucas? Estou te ajudando aqui, que ele vai falar os prazeres da vida e você tá fora da lista. Claro, ele é o principal. Ótimo, principal. Então tem que expandir um pouco Ótimo. mais, porque o problema tá em você ficar só ali, ó. O único Exato. é como se você tivesse uma mata fechada. E aí você, sei lá, foi tirando ali o mato e foi criando um caminho. E esse Sim. caminho me sinto mal, me sinto bem, me sinto como for comida. Pensa que quando você começa, por isso que eu acho que emagrecimento é claro que tem a ver com o peso e com a saúde, mas exige de uma forma muito mais multifatorial a sua vida, assim. Porque aí, de repente, aquele caminho que é o caminho que eu aprendi a fazer sempre, que é o ponto do hábito, eu vou tentar usar outro. Então eu vou lá, outro lado totalmente fechado, eu vou lá do zero. É Pô, mas aqui tá estratégia de tão guerra. fácil. Você vai Porque aqui tá começar uma tão fácil. estratégia. Então, é muito comum, principalmente no começo e até durante ou depois de muito tempo de tratamento, como é o caso da medicação, às vezes você se vê caindo no mesmo erro. Assim, né? Tipo, poxa vida, eu sei que quando eu tô estressada, se eu peço comida, não resolve. Eu fico com dois problemas, na verdade. Mas eu fiz. Às vezes vai acontecer porque é um hábito. O hábito antigo, ele continua ali. Só que você vai ampliar o leque. Tem que tomar muito cuidado. É muito Exatamente. difícil. É pro resto da E outra vida. coisa, essas canetas trazem, na verdade, o conforto para uma situação como essa que você está falando. Falar, emagreci, tô indo bem e tal, mas hoje eu vou sair. Eu parei de tomar o remédio, tá, mas hoje eu vou sair. Aí depois você vê se pega saindo amanhã e tal, e você fala, não, mas se precisar, eu volto a tomar. Eu continuo emagrecendo, porque eu consigo Exato. pedir um negocinho ali, começar um pedaço. E mesmo depois você fala, mas depois eu volto a tomar. Mas é mais ou menos assim, claro, né? Como nutricionista, eu tô falando isso como uma pessoa leiga, mas é como uma medicação psiquiátrica. Você tem o uso da medicação, mas a terapia é fundamental. Fundamental, perfeito. Então, muitas vezes, se você. É claro que tem casos e casos onde o uso prolongado é necessário, mas dando um exemplo mais básico, se você não trata a questão de base ali enquanto você está com a medicação, a hora que tira, o negócio volta. Exato, Então, faz todo assim, sentido, você tem que sim. usar justamente o momento da medicação para organizar as coisas enquanto emocionalmente você tá mais estabilizado.
Então, essa parte da obesidade, né, e do tratamento é a mesma coisa. Faz todo sentido para mim. Agora, uma pergunta, até voltando para o começo do tratamento. Nájila, quanto tempo você espera que uma pessoa que começou a usar a caneta, porque até para você corroborar aí comigo se é isso mesmo, geralmente começa com uma dose menor e depois vai aumentando com acompanhamento especialista, médico, como a Nájila deixou claro, e obviamente com outros nutricionistas, entre outras possibilidades. Quando é o começo habitualmente desse paciente, ele fala, estou sentindo mudança. Geralmente vai ser nas primeiras semanas. Vamos considerar aí Muito com rápido. garantia o primeiro mês. Na verdade, a diferença e o grande sucesso do Monjaro, principalmente que é a tirzepatida, é o fato de que ele atinge doses mais altas, né? A pessoa tolera doses mais altas, porque não tem tanto efeito colateral. E essa progressão que o médico que vai definir, né? Sempre vai acontecendo conforme a tolerância também. E também depende, porque tem muitos casos de pessoas que não têm obesidade, que fazem uso, mesmo com prescrição médica, né? E aí também não tem a necessidade, na verdade nem teria necessidade de fazer uso, né? Mas enfim, não teria necessidade de chegar em doses tão elevadas. Então, vai variar de pessoa para pessoa, mas geralmente é isso, é uma progressão ali de dose até atingir o máximo. E aí depois mantém por um tempo, e aí vai fazendo também essa retirada gradual. Isso também é importante, sempre com acompanhamento e avaliação do médico, para que também não tenha uma mudança muito brusca e você acabe não sabendo lidar tão bem. É o que você falou, nosso da parte organismo habitual. não é aquela coisa imediata, né? sim. Ele precisa de tempo para se readaptar para um exato. lado ou para o outro. Agora, então você apontou um dos erros. A retirada súbita do remédio pode ser um problema. Tipo, já cheguei onde eu queria, eu vou parar. Aí às vezes não volta Tá no na médico. dose mais alta, não abaixou devagarzinho. Como o remédio que você falou das psiquiatrias. Geralmente, Sim, psiquiatra, tem uma geralmente você vai retirada retirando aos gradual. poucos, né? E outro erro que eu vou opinar aqui, que eu acho também, principalmente aquela pessoa que faz sozinha, ela fala, olha, eu vou tomar essa dose aqui, que me orientaram, mas, nossa, não fez aquele efeito todo que minha colega teve. Deixa eu triplicar, dobrar, triplicar, quadriplicar o volume. E aí? Bom, aí no limite, muitas vezes quando o objetivo é perder peso, a pessoa perde. Mas aí tem todas as questões correlatas e eu acho que o problema mais significativo disso, até levando em consideração o custo desses medicamentos, Vai gastar ainda, né? mais. Que a tendência, ao que tudo indica, é reduzir, mas esse custo alto, muitas vezes a pessoa tem um gasto maior, né, do tratamento em si, Desnecessário. e arrisco dizer mais. Às vezes a pessoa que tá fazendo isso, ela nem é a que mais precisa emagrecer, pensando em realmente ter a doença, né? Ter obesidade para tratar. Ela tem um objetivo Então, pro às final vezes, do ela ano. quer só, sei lá, ficar extremamente magra ou quer perder uns quilinhos pro ano novo. E assim, é claro que essa pessoa precisa muito de orientação. Então, não é tipo, se você tá fazendo isso, eu acho que fazer chacota na internet é a pior coisa que um Não profissional da adianta, saúde concordo. pode fazer. Porque, Absurdo. além de prejudicar o trabalho dele, porque a pessoa não vai querer Eu vou te procurar, falar, a maioria ela dos vai... profissionais de saúde estão fazendo isso, tá? eu não entendo, Muitos, porque aí se maioria eu reúnem exagerei. vários profissionais falando mal do cliente e o paciente faz a mesma potencial não coisa. vai. Exato, mas enfim. Então, assim, é prejudicial essa pessoa fazer esse uso, principalmente se não tem uma indicação médica de Certo. fato, porque a gente tem na pessoa com obesidade, querendo ou não, um fator de proteção de massa muscular, porque ela é uma pessoa pesada, então ela precisa ter massa muscular para sustentar o peso dela, né? Geralmente são pessoas fortes, mesmo que não sejam musculosas. Tem uma capacidade muscular boa. E o risco, ele se anula frente ao benefício. Do tipo, é mais importante para essa pessoa que tá com a pressão estourando, com diabetes descompensado ou com uma resistência à insulina altíssima. É melhor que ela perca peso e perca um pouco de massa muscular do que ela continue obesa. Balança. Boa. Agora, e a pessoa que é eutrófica, né? Que a gente fala que é a pessoa saudável. Tipo, essa pessoa, ela tem pouca massa muscular, mas ela vai, sei lá, se ela consumia 1.800 calorias, ela vai consumir 800. O corpo está entrando um pouco de energia, ele vai se consumindo. Nada durante ele o dia. vai usando as próprias reservas. E aí, quando não tem mais gordura, vai usar o quê? Massa muscular. Aí também reduz massa muscular, reduz densidade mineral óssea. Aí a pessoa, ainda mais quando é mulher, que a mulher acaba fazendo mais uso. Na menopausa, a mulher já tem mais risco de osteopenia e osteoporose. Aumenta essa chance. Ao longo da vida, já vai ter um declínio da massa muscular. A sarcopenia, tipo, relacionada mesmo à senescência, né? Assim, ao avançar da idade. A tendência é isso ser agravado ainda mais. Então, assim, a pessoa vai entrar numa calça, sei lá, 34.
mais desnutrida. Então, assim, isso é muito perigoso E a mesmo. desnutrição é uma doença severa, muda tudo. Questão hormonal, muda muita coisa. Sim, É um sim. tema para um bom podcast, É, hein? Você já até anotei sim. aqui, adorei. É. É uma coisa que a gente acaba falando, os efeitos colaterais dessa medicação, esquece que os efeitos colaterais vão muito além É, disso, sim, né? sim. Não só. Aliás, quais são os grandes efeitos colaterais que essa pessoa tem ali no Bom, os começo? colaterais principais são esse, né? Náusea, muito enjoo, constipação. Acho que eu diria que são os Os maiores aí. principais. E às vezes são Constipação, náuseas que não melhoram com remédio para náusea, sim, né? sim. Então, assim, falando em constipação, da parte nutricional, assim, como que eu costumo tratar? Primeiro, no caso do uso da medicação, que não dá para tolerar grandes volumes, eu tento incluir alimentos que naturalmente têm um pouco mais de fibra, tipo eu falei do feijão, Ameixa, sim, as frutas no geral que tem legal. também, mas muitas vezes eu entro com módulo de fibras, que é basicamente, não é a mesma coisa que a fruta, que o Tá, alimento, né, com a fibra na matriz alimentar, porque tem outros nutrientes ali que interagem juntos e tal. Mas é uma forma de pelo menos atingir essa recomendação de quantidade de fibra, e a pessoa também tomando água, porque isso é importante. Você consegue, pelo menos em partes, manter esse tanto o trânsito intestinal quanto a integridade do epitélio do intestino que a gente fala, né? Então, é como se o nosso intestino ele fosse uma peneira que separa o que é de fora, o que entrou pela nossa boca, do que é de dentro, que é a nossa corrente sanguínea ali. Então, pensa que quanto pior a sua alimentação e quanto mais baixa em fibras é a sua alimentação, é uma peneira esgarçada, uma peneira mais larga e passa mais coisa. E isso certo. envolve bactéria e tudo mais. Então, você tem mais risco de infecção. A imunidade, que a gente atribui a 1000 suplementos que não tem necessidade nenhuma, às vezes tá ali, você comer mais fibra para ter um intestino mais íntegro. Enfim, aí tem outros desdobramentos dessa parte de microbiota também, mas só para resumir, existem substâncias que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que as bactérias produzem a partir do consumo, né, de fibras, de Certo. fibras prebióticas que a gente fala. Bactérias que estão no nosso intestino, saudáveis. Exato. E aí, esses ácidos graxos de cadeia curta afetam essa questão de homeostase glicêmica, enfim, né, de regulação de apetite. Então, o buraco é bem Muito mais mais baixo. embaixo, é. Então, muitas vezes é isso. Durante o tratamento vai ser necessário suplementar fibras e incluindo o hábito, mesmo que de pouquinho das fibras na dieta, e aí com a retirada da medicação dá para aumentar essa proporção de alimentos em relação a suplementos. Esse é outro tema muito legal, né? O intestino hoje se tornou. Diz que o cérebro e o intestino se comunicam muito. Ou seja, o Aham, organismo precisa do intestino tão uhum. quanto o coração, o cérebro e tudo mais. A aplicação dessas medicações, só por uma questão, elas são subcutâneas mesmo, né? Isso, Geralmente vem na canetinha, tem alguns aplicações semanais, a maioria delas. semanais. Boa, bem. E do tratamento. O que muda geralmente no dia a dia dessa pessoa? O que que ela fala? Nossa, mudou muito. Você falou de constipação, alguns Aham. efeitos colaterais, mas além da perda de fome, Me como é que ela. relatam muita perda de energia mesmo. Energia? E é um ponto bem difícil, porque o exercício de força é o único ponto que vai de fato assim fazer com que você tenha um estímulo forte para segurar a massa muscular. Musculação Tanto, mesmo. tanto que até eu falo no consultório, se a pessoa chega e fala assim, eu quero hipertrofia, eu falo, como tá seu treino? Porque é o ponto mais importante. Se a pessoa quer emagrecer, no limite do limite ela consegue sem fazer exercício. Não é o melhor caminho, nem de longe, mas no limite ela consegue. Agora, ganhar massa muscular ou manter essa massa muscular é o treino. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem força, mas faz parte. Eu penso que, assim, dentro de um cenário de tratamento de obesidade, assim como qualquer outra doença, vão ter fases e fases. O que eu acho que é importante, mesmo que não tenha talvez um pique tão grande para treinar, colocar esse hábito. E aí também tem a parte da alimentação, talvez entrando, por exemplo, com uma quantidade legal de carboidrato pré-treino, para você ter um estímulo extra. E querendo ou não, o exercício físico por si já aumenta a captação de glicose pelos tecidos, independente de insulina, então já é super indicado para quem tem Entendi. resistência à insulina, para quem tem diabetes, é super Diabetes, legal. importante. E aí, nesse caso, talvez entrar com um alimento que tem um aporte maior de carboidrato, às vezes até uma suplementação, mas não precisa ser necessariamente aqueles géis de carboidrato, pode ser alimento mesmo com fonte de Tá. carboidrato. Talvez ajude a ter um pique extra, às vezes um momento do dia, eu costumo ter, sei lá, mais náusea pela manhã, então talvez não seja um momento melhor para você treinar, talvez colocar no fim da tarde.
Mas essa queda de energia, ela é significativa. E aí tem que ver como tá o sono também. Então, assim, é muito difícil olhar São pro muitos isolado. fatores, não é Mas só o um. sono é um Tá. fator, porque isso a nível de sistema nervoso central, né, de córtex pré-frontal, que é a área de tomada de decisão mais racional, a privação de sono é um dos pontos que inibe essa área. Então, você fica mais impulsivo. É a mesma área que é afetada, por exemplo, quando a gente tá sob efeito de bebida alcoólica, com fome também a gente fica mais impulsivo, por isso que às vezes a gente come até o que não gosta, quando tá com muita fome. Sim. Então, assim, se você não dorme bem, você também tem uma impulsividade maior. Você tem uma tendência a desejar mais alimentos hiperpalatáveis, que são ricos em gordura, em açúcar, em sódio, então ultraprocessados no O geral. sono faz parte da dieta. Muito, é. E aí entra em outras questões, como, por exemplo, mas e quem tem, por exemplo, criança pequena em casa? E quem trabalha, por exemplo, médicos que dão plantão? Tem um prejuízo aí, tem que levar isso na conta. Na Sim. hora de. Então, cuidado a mais. Sim. Sensacional. Nossa senhora, é muita coisa. E É você é um bem. foguete nisso Ah, aí, é muita informação legal mesmo. Agora, outra questão também que a gente vê muito, que às vezes você vê no grupo de pessoas, fala, ai, mas esse remédio não funcionou para mim, eu uhum. emagreci, eu não emagreci quase nada, ou a minha amiga emagreceu muito mais rápido. Por que que algumas pessoas emagrecem mais rápido e outras demoram mais? Esse é um ponto que, como nutricionista, eu arrisco dizer que é porque tem pessoas que abraçam um pacote completo de um tratamento e tem outras que não, mas também tem, obviamente, como todo estudo de fase 1, 2, 3, enfim, né, de aplicação de medicamento leva em conta que sempre vão ter os outliers para mais e também tem os que não são responsivos a um tratamento. Isso é Entendi. natural de Então pode acontecer. acontecer um pouco de cada Mas também. assim, falando de novo, dentro da amostra que eu tenho, são os meus pacientes que os que mais se dão bem são os que realmente, comecei a medicação, ou vou começar a Que é medicação, melhor quero uma ainda, né? orientação, porque não que seja um problema usar a medicação, mas assim, porque eu não quero ficar dependente da medicação para sempre, mas firmando, não é que a medicação seja ruim, mas é que a pessoa tem esse movimento de eu quero sentir que eu tô indo por mim, eu quero fazer a minha parte É nesse processo caro, é também. caro. Também tem esse ponto. Então, geralmente as que já buscam a nutricionista, porque tem um perfil que vai falar assim: a medicação vai resolver, eu tenho essa grana, Não e é bom, pronto. E entendi. aí eu vou tomando. E aí, mas e se parar, voltar a ganhar, eu continuo tomando. Volta a E tomar, isso tem, continua acho que, tomando. né? Igual a pessoa que às vezes você fala assim: você tem alguma doença? Não tem. Quais medicamentos você toma? Aí você vê lá, né? Rosuvastatina, não sei o que. A pessoa, ela considera que às vezes se ela tá com a medicação, não tem a doença, né? Sim, sim. Então, assim, esse é um ponto importante, que quem tem mais resultado é quem entende que não é só a parte farmacológica, que também tem a mudança de estilo de vida, que é a recomendação de Que é o básico todas já, as né? Deveria ser organizações. obrigatório nisso Sim, daí, mas a gente sabe que hoje é, eu me arrisco a dizer que a maioria não faz. A sim, imensa sim, maioria não sim, com faz. certeza. Né? Tira da cabeça e do vizinho, ou às vezes até do Às vezes grupo. até a prescrição do medicamento, tem gente que, sei lá como, Ah, pega pede para de. amigo, fala, pede para mim. Todos nós recebemos, às vezes, esse pedido, nós médicos, mesmo não Né? sendo especialista, é normal. Eu tenho dois colegas de trabalho que eu estou pagando o tratamento deles com essas canetas, as pessoas têm indicação e tudo mais, mas eu falei, antes vão passar em endocrinologista, inclusive tem diabetes tipo 2 bem inicial, uma Uhum, pré-diabetes para diabetes, acho que os dois têm. E fizeram exames e tudo e estão em acompanhamento. Porque eu acho que é básico, né? é. Realmente você gastar muito, inclusive, para depois ter um resultado, que é um tema que a gente vai conversar no futuro, que Uhum, são esses efeitos a longo prazo que são sim, extremamente deletérios, né? sim. Bom, e o tempo de tratamento, que é uma dúvida, né? Você falou, eu quero tomar para o resto da vida. Pode tomar para o resto da vida? Então, Tem esse é um ponto limite? que, considerando que é uma doença que não tem cura, né? Esse é até um ponto que está na diretriz da OMS, com relação a isso, de que alguns casos vão ter que ser usados mesmo por mais tempo, né? Bom, esse é um ponto que acho que é delicado de falar até como nutricionista, porque essa parte acho que é mais avaliativa do próprio médico Sim, mesmo, mas né? pode Do ser que seja momento. necessário para a Mas vida pode ser que inteira. seja necessário, sim, sim. Sim, porque é um remédio muito para diabetes, né? Quando a gente fala, né, Começou iniciou para nesse. diabetes. Então, por si só, já pode ser que tenha indicação Sim, nesse sim, aspecto, né? Obesidade, doença crônica, como você falou, sim, né? Não é preguiça, é. né? E em relação
também a suspensão dessa medicação. Você já me falou que ideal geralmente é reduzir dose. Os médicos Mas fazem qual o isso. momento que geralmente esse paciente, na parte da avaliação do nutricionista, você fala, olha, já realmente, na minha opinião, já dá para a gente começar, junto com a equipe médica, a diminuir isso aí. Assim, via de regra, pelo menos dos que. Talvez seja até um viés, porque, né, quem busca acompanhamento com a nutricionista muitas vezes tem essa vontade de fazer a sua parte também, né? Tem essa consciência de fazer a sua parte, geralmente surge deles. E Tá. aí eu sempre falo, é importante você conversar sobre isso com o médico, porque às vezes a pessoa, pelo efeito da medicação, tá muito otimista. E às vezes tira, talvez, cedo demais, e Uhum. aí acaba se frustrando e aí tendo que voltar e começar a subir de novo, né? Então, assim, via de regra, o que eu observo dos profissionais que acompanham os meus pacientes é que chega na meta ali do que era o esperado, ou às vezes um desejo muito genuíno da pessoa de começar a reduzir para não ficar só com a medicação e tal, porque tá com acompanhamento. Ele está tendo E já um aí já resultado de vai. hábitos, né? Assim, acho que é bom deixar bem claro que é natural ter um reganho de peso de balança, né? Assim, mesmo que sutil, porque até pensando no mais óbvio, você consumir um volume de alimento muito baixo. Você aumenta, mesmo que seja de alimentos bons, você vai ter ali um volume fecal maior, você vai ter ali uma retenção Sim. de líquido maior, porque, por exemplo, o carboidrato retém mais água dentro da célula, né? Tanto que é carboidrato. Então, naturalmente, mesmo que você comenda mais, que não seja de gordura, acúmulo de gordura, você vai ficar um pouco mais pesado. Então, vai conseguir tomar mais água, por exemplo, vai conseguir fazer um treino mais intenso, que também vai acabar gerando, às vezes, um pump, né? Um volume extra. Então, assim, é claro que isso não significa ganhar 10 quilos porque parou a medicação. Mas Sim, sim. oscilar o peso depois de retirar é normal. Acho que por isso que é importante fazer esse controle. Tem pessoas que ficam extremamente ansiosas com balança, né? Mas para quem consegue olhar para isso como talvez um marcador e não como um definidor de caráter, Boa. vale você monitorar o peso, sabe? Do tipo, qual tá sendo o meu padrão? Sei lá, na sexta-feira eu me peso, que eu fiz uma semana certinha, eu tô com um peso X. Aí eu me peso, por exemplo, toda sexta, porque eu tenho um mesmo comparador. Ou então, me peso na sexta, dá um peso. Me peso na segunda, deu 3 quilos a mais. Aquilo não é gordura só, né? Você tá mais retido, mas isso já indica que você fez uma diferença considerável no padrão de alimentação nesse final de semana. Então, talvez, não quer dizer que você engordou 3 quilos, mas que se você manter esse hábito, talvez você volte a ganhar peso também. Então, Mas essas questões, eu acho que aí você está falando tanto, Nájila, eu já te elogiei aqui pelo seu conhecimento, me obriga ainda a ter mais certeza. Parar o remédio não significa parar de acompanhar. não, Não jamais. pode. Não tem como. É pra vida inteira. Isso, até mesmo pra quem, e esse é um ponto importante, até mesmo pra quem não é obesa, que a obesidade é uma condição clínica que já afeta outras áreas, né? Então, mesmo a Sim, pessoa que emagreceu, ela ainda tem que cuidar, porque aquela doença, vamos dizer, tá silenciosa, mas ela tá ali, né? Porque tem toda uma fisiologia que joga contra. Mas a tendência, se você olhar pessoas que você, sei lá, conheceu há 10 anos, é raro, né? São raras as pessoas que não vêm ganhando peso, mesmo que pouco. É aquilo, né? A cada ano ganha uns 2 quilinhos, 3 quilinhos. E às vezes que não seja balança, mas minha glicemia era 80, agora 85. Minha glicada era 5,2, agora é 5,5. Às vezes é aquilo, você ainda não tem uma doença, mas você vê que, se for olhar a progressão, se olhar daqui uns 10 anos, não é uma boa, assim, né? Você não consegue ver um cenário otimista. certo. Então, esse é um ponto, assim, a nossa tendência, pelo ambiente ser, como a gente chama, obesogênico, né, que incentiva isso por mil motivos, você sai na rua, você vai ver 3 outdoors com 5 lanches por R$ 10, assim, um negócio absurdo. Sim. Então, naturalmente, isso já leva a gente a ganhar peso. Então, para a pessoa que tem a comorbidade, né, a doença instalada, esse cuidado, ele aumenta. E é por isso que é tão difícil falar disso sem falar de, pô, é um negócio que eu vou ter que me comprometer mesmo, né? Porque a gente pode e deve, né, encontrar meios mais factíveis de chegar lá e tal. Não precisa ser algo super sofrido, onde você tira todos os alimentos que gosta. Eu não gosto de trabalhar nesse formato, mas não dá pra dizer que não vai ter. Vão ter que ter mudanças. Eu falo assim, passar fome não precisa. Passar vontade, sim, precisa, É. com uma certa frequência.
E não deixa de ser, você conseguindo atingir um objetivo, um prêmio, né? Aquela falar, hoje eu consegui e tal, e você valorizar isso. Mas não, Ah, também não é. precisa se recompensar toda hora É, também, né? exato, exato. Nossa, ontem eu consegui, hoje eu vou meter aquele brigadeirão pra É. dentro, não E adianta. assim, geralmente o problema não é você sair pontualmente. Então, vou viajar no final de semana, vou Isso, comer fora. É que as pessoas não voltam. E vira aquele efeito já que, né? Então, assim, já que eu pisei tomei na um gole de jaca. um chocolate quente, eu vou tomar 5 litros. Só que se você fala financeiramente, você não acha normal falar, bom, já que eu comprei essa caneca e eu não deveria, eu vou comprar essa sala, vou comprar tudo que tem aqui. Não faz sentido, mas a gente trabalha muito assim, né? A nossa cabeça trabalha muito assim com a questão da alimentação. Exato. Eu acredito que muito porque o efeito negativo demora pra vir. Você pode até se sentir mal, falar, poxa, eu não precisava, comi demais e tal. Mas o efeito realmente negativo, quando que a gente vê, às vezes, sei lá, um tio que comeu mal a vida inteira. Agora ele tá com uns 60, 70 anos. Agora que ele tá lá sofrendo, né? Com gota, diabetes, pressão alta. Mas é agora, querendo ou não, ele fez errado o quê? Desde a infância, às vezes. Sim, sim. Então, assim, tudo Tomar bem o que vai sofrendo com tabagismo, alguns. tudo. Vai sofrendo com alguns problemas ao longo da vida. Tipo, você vê que é uma Até pessoa. imperceptíveis nessa relação, né? Exato, exato. Mas no limite demora pra vir. Então, Mas quando vem é uma porrada. E sim. muitas E é vezes mais é e já não difícil tem de voltar, volta não muitas tem, vezes. ou não tem É, volta. Exatamente. Por isso que hoje se fala cada vez mais se preparar para essa terceira idade, para esse é, momento, para você sim. envelhecer saudável, Porque assim, as pessoas estão vivendo mais, mas elas estão vivendo bem melhor ou em pior, né? relação à saúde, porque vivendo. Isso falando até a nível de sistema público de saúde, assim, tipo, são pessoas que vão viver mais, mas vão viver mais custando mais pro sistema de saúde no geral, assim, e mais incapacitadas muitas vezes, porque eu falo, né, é legal ter o bumbum durinho e a coxa forte agachando, mas também é importante você conseguir levantar e sentar de um vaso sanitário quando você for idoso, ou você não cair, ter uma Exatamente. fratura por E osteopenia, autonomia é osteoporose, uma palavra muito importante para a autonomia, idade. E é legal que, assim, não sei se é um viés do meu público, mas tem muita gente que chega falando assim, olha, eu não tenho essa pira de ser trincada, não é meu objetivo agora, tal, mas eu quero ser um velhinho funcional, olha só. Eu quero conseguir, sei lá, correr atrás dos meus filhos, dos meus netos, quero ver eles crescerem, quero poder viajar quando eu aposentar e não tiver nenhum compromisso e tiver os filhos criados. Então é legal ver isso, assim, Aí as você pessoas. falou uma coisa que é legal, esse foi temas que eu conversei uma semana, de vários temas diferentes, e exatamente resumindo, na minha cabeça ficou a palavra exatamente propósito, Uhum, né? Te ajuda no tratamento, te ajuda nos objetivos, você ter um propósito, falar para que você quer isso? Eu quero é. isso para ter uma vida mais saudável, não só para ficar belo também, não que não seja um Eu acho que propósito. geralmente é o objetivo inicial. O que eu me incomodo, pô, essa calça servia, ela tá justa. Legal, verdade. Mas aí, beleza, mas se for só por isso, entre a calça justa e o bolo aqui é tão gostoso, eu acho que eu vou no bolo agora, depois eu penso na calça. Então, assim, eu acho que o que geralmente incomoda, genuinamente, falando talvez até mais, um pouco mais de mulheres, acho que tem mais, acaba tendo mais essa preocupação estética, né? É o corpo, é a questão do peso. O que eu vejo às vezes pegar mais pra homem, que negligenciar mais porque às vezes não liga tanto pra estética, é tipo, eita, tomei um susto aqui, vi, talvez eu, sei lá, não ficar mais com a minha família, ou realmente se deparou com a morte ali de alguma forma, com alguma. Então, é diferente homem pra mulher, pelo menos do que eu percebo assim no consultório, Certo. mas o estético pode ser o pontapé, mas assim, não vai. Não vai sustentar Dificilmente muitas vezes. sustenta. Talvez o bem-estar, já quero me sentir bonita e tal, mas só isso não tem que ter um a mais Um a ali. mais. É, E uma das coisas que você até comentou, que você, durante o tratamento, você está comendo muito menos, né? sim. Natural. Você está sem fome, obrigado a estar sem Aham. fome. Seu remédio te obriga a sentir menos fome, mesmo seu organismo sentir menos fome. E quando para, muita gente fala que volta a comer mais do que durante o tratamento. Só que tem aqueles casos, às vezes, que eu ouvi um pouco também, aquela pessoa que volta a comer mais até do que comia antes, porque Uhum. aí perde o freio de vez, Não vejo isso como um problema da medicação, de novo. certo? É simplesmente o medicamento.
tampou um buraco por um tempo. A hora é igual jogar a poeira para debaixo do tapete. Exato. Uma hora você tropeça no tapete. Então, basicamente, quando tira a medicação, isso acontece. Mas, bom, do meu entendimento, né, até onde eu sei, até onde eu estudei e tal, eu não vi nenhuma relação de ter rebote da medicação mesmo, de ser um problema da medicação. Mas é o que todos os É, profissionais médicos, colegas sim. entrevistados aqui ou não, que falam exatamente isso. É porque é impossível você viver a vida inteira com essa medicação comendo aquele pouquinho que você Aham. come, né? Mesmo o paciente que vai tomar a vida inteira, ele vai ter que ter né, comer certo, Sim. que é o grande problema, porque hoje é o que você falou, é muito fácil, né? Uhum. Eu tomo um remédio. Hoje eu comi um pão de queijo de manhã, metade de um pão de queijo já E ainda fiquei tá cheio. empazinado, passando mal. Deu 10 horas da noite, eu comi dois balinhos, dois creme crackerzinho e fui dormir tranquilo. Uhum. Só que, meu, até quando eu vou viver só com isso? Faz Sim. sentido? Não faz, Sim. né? Não dá pra romantizar o processo, né? O que a gente tava falando agora há pouco. Mas eu também vejo um lado obscuro, assim, de pessoas romantizando isso. Tipo, não me importa. E lemas, né? Coisa que a gente escuta, a felicidade é magra, o que importa é ficar magra e cada vez mais magra. E que eu quero que as pessoas vejam e falem, nossa, como eu tô magra. Então, calma lá, né? O ponto da saúde, ele às vezes tá vindo nesse diálogo de pessoas que são da área. Então, é o que eu falo, é mais assustador ainda, né? Porque o leigo, no limite, ele vai ver ali o que tá, a pontinha do iceberg pra fora, né? Agora, como profissional, você endossar esse tipo de Nem fala pensar, né? é. E, Nájila, você se mostrou uma nutricionista muito parceira quando você fala. Não, eu já fiquei até mais feliz que ela coisa falou: olha, eu não vou te dar chicotada, eu não vou te dar aqui uma folhinha com regras imutáveis nem nada. A gente vai trabalhar junto para a gente chegar no objetivo dentro daquilo que te faz bem não só de saúde, mas de prazer, Uhum. né? Então, quais são as dicas durante o período da medicação para essas mudanças de hábitos, né? Porque a gente está Tá, falando, tem exercício, sono adequado e tal, mas eu queria entender da alimentação. Quais tá, dicas hoje o nutricionista tá. você leva? Eu acho que o primeiro é pensar sempre nas refeições como refeições que devem promover saciedade. Porque um dos principais problemas que a gente tem é esse negócio do beliscar. Então, sabe, aquela pessoa que fala, eu não tenho fome à noite. Mas aí vai lá, pega um pacotinho de bolacha, água e sal. Que não é só água e sal, obviamente. Um Aham. pacotinho de bolacha, água e sal, com um pouquinho de manteiga ou de margarina, não importa, Aquele independente. requeijãozão. Ou enfim, né, só um requeijão, algo assim. Um copo de leite, aí ainda é a parte boa, né? Um copo de leite com achocolatado. Integral E às chocolatado. vezes, além da parte nutricional ser pobre, caloricamente, às vezes é muito mais que um prato de comida. E vai dar muito menos saciedade, porque nesse exemplo tem quase zero fibra, pouquíssima proteína. São os itens que são importantes nesse aspecto. Então, assim, ao invés de falar, ai, nossa, beleza, não precisa comer talvez arroz e feijão no jantar se você não gosta. E vários pacientes meus não comem. Mas dá pra gente adaptar, por exemplo, o hambúrguer que você gosta, mas aí compra uma carne mais magra, às vezes já deixa tudo montadinho ali no freezer. Hoje é dia de hambúrguer, tira do freezer, Facinho. pronto, alface, tomate, dá pra fazer uma versão adaptada. Esse é um exemplo. Troca uma pizza por um wrapzinho, por Exato. um... Por quê? Quando você faz esse movimento já durante o tratamento, a hora que você tira, que aí essa fome vai estar mais disponível, vamos dizer assim, você não vai continuar beliscando e comendo mais as coisas que você já não deveria comer antes. Então, assim, pensar sempre numa refeição estruturada, então que seja, sei lá, vou dar um exemplo, o café da manhã. Ah, eu gosto de pão, não precisa tirar o pão. Mas em vez de comer, sei lá, 2 pães, você come um pão, mas aí você coloca ovos. Ou então, sei lá, queijo, aí tem várias opções. Ah, em vez de ficar só nisso, fruta. Ah, mas eu não gosto de mamão. Sei lá, que seja melão. Mas e se possível, assim, a cereja do bolo, adiciona mais algum combo de fibras, que seja, sei lá, algum tipo de semente que você goste, farelo Tem de muita aveia, opção que ainda boa, tem a né? fibra da aveia, que é super legal para regular o colesterol, que é a beta-glucana. Psyllium, que é uma ótima fibra também nesse formato para ajudar também a regular os níveis de colesterol. Chia, linhaça, aí tem mil opções. Ah, mas eu não sou muito fã, mas assim, o sabor hiper palatável de comer uma bolacha recheada, você não vai ter numa aveia com banana. Isso é claro, né? Fato. Mas aí é como você, tendo a disciplina para medicação, ter a disciplina para sua medicação do dia a dia ali, que é a sua alimentação. Então, assim, estruturar isso, sempre tem que pensar, fonte de fibra, fonte de proteína. Pode ter fonte de carboidrato também, que ela é muito importante. Mas não só o carboidrato.
ou só um alimento que tem carboidrato, mas também tem muita gordura, porque aí são geralmente os mais calóricos. Almoço, lanche, jantar, mesma coisa. Às vezes a pessoa, à tarde eu não tenho fome. Mas dia sim, dia também, ela vai lá e no meio da tarde vai na padaria, pega um salgado, Sim. come um O bolo, prático, rápido, é uma que das às vezes é preocupações, é o pouco. fast food. É, exato. Então, assim, sempre pensa nisso. Posso até comer menos, mas eu comer menos desse pratinho. Nem que seja um pratinho de bebezinho, assim, mas vai ter os itens. Porque aí você vai se acostumando. Aí a hora que potencialmente você vai tirar a medicação, você vai pegar aquilo e, em tese, né? Assim, pensando na pessoa que se educou nesse processo. Outra coisa muito importante, ambiente. Barreira física para as coisas que são difíceis para você. Eu falo até por mim como ser humano, que tem fases e alimentos que eu não vou ter em casa, porque eu sei que talvez se eu estiver mais vulnerável, eu vou exagerar. Então, se a gente tá, por exemplo, aqui conversando e tem uma bomboniere ali e tem, sei lá, um cheirinho de salgado assando, é um estímulo. E para pessoa que tem obesidade, esse estímulo é hiperresponsivo. Sim. Então, assim, pra ela não é é um desejo diferente. por si só, é Não é tipo quase que a assim, ai, doença em nossa, si. para de comer, é só parar de comer. É só parar de comer, não é? É diferente. Uhum. Então, assim, é como você falar pra pessoa assim, eu não tenho dinheiro, é só trabalhar que você tem dinheiro. Só que não é tão, tipo assim, a solução Não é é, não essa, é tão mas óbvio. não é tão óbvio. Então, assim, olha bem pro seu carrinho. Não é que não possa ter ultraprocessado. O que não é legal é ter ultraprocessado que é rico em gordura, rico em açúcar. Então, às vezes, pô, eu não consigo comprar pão fresquinho ou fazer um pão em casa, caseiro, fermentação natural. Tá, eu consigo comprar um pão de forma. É um problema? Não. Com o que você vai comer esse pão de forma? Vai ter fibra de outra fonte naquela refeição? Ok, porque também você dependia só do pão, de um pão de forma, que vai ter, sei lá, alguns graminhas ali de fibra, mas não tem fruta, não tem vegetal, também Não adianta tanto. não, às vezes tá arrasando, acho que tá arrasando porque tá comendo um pão integral e não. Então, assim, tenha em casa o que vai te ajudar. Ai, mas e se vier visita? Aí você compra. Aí você sai, fala, vamos lá Pronto. no Eu mercado. pensei num negócio muito bom, né? Você acha? Pegar no armário, guardar essas coisas que são piores Uhum. no armário, colocar uns 5 cadeados para dar aquela preguiça de abrir. 2 geladeiras, a mesma coisa, uma para guardar porcaria e outra coisa boa. Você deixa ali umas 5 cadeados. Essa é uma versão Eu teria mais muita preguiça extrema. de Eu abrir. geralmente falo, não deixa à vista. Deixa num armário que você não acessa, ou quase você não olha. Não deixa na passagem. Vamos por assim, eu vou lá fazer meu wrapzinho. Aí tem, sei lá, um pacote de salgadinho ali do lado. Às vezes, dependendo do quão estressante foi Você seu tá dia. cozinhando, você tá, que eu vou beliscando aqui. Que Exato. é uma das grandes formas de obesidade é o É. do beliscar, né, que você Sim, comentou. sim. Por quê? Por que que é um problema? Porque quem belisca não belisca brócolis, belisca tipo uma É, coisa super calórica, e olha e que o dá para beliscar e dá, brócolis, hein? esse é um ponto. Brócolis, tomatinho cereja, Vagem, melão, que é uma fruta super baixa em caloria. Mas sim, enfim, o ponto é esse: você beliscando, você consegue comer mais no total. Você não comeu, tipo, você não sentou e comeu um pratão de comida, que às vezes a pessoa fala, nossa, tudo isso de comida eu nem aguento. Mas esse, caloricamente, ela come muito mais que ela come aos poucos. Então, sim. aquele estímulo do estômago muito cheio, que até pegando o gancho da medicação e tal, você não tem. Que é também o que acontece com pacientes que fazem bariátrica. Porque muitas vezes também consegue reganhar. Primeiro, porque é uma musculatura, né? Então a gente pode voltar a aumentar esse estômago. Mas Sim, também porque vai comendo um pouquinho, mas aí é leite condensado. Isso eu já ouvi relato, exatamente. coisas muito calóricas. São mais Então, fáceis, se você tem exatamente. barreiras físicas e organiza o que entra, você pode sair e comprar, você pode pedir pelo delivery no celular, mas é uma barreira. Exige mesmo que pequeno, existe uma tomada de decisão. E aí, quando você puder fazer isso com a medicação de uma forma atenuada, o que acontece? Ok, eu vou tentar não pedir hoje. O que eu posso fazer pra vencer essa luta? Porque acaba sendo, naquele momento ali, Sim, muito um difícil. embate. Faz alguma coisa mais ativa. Em vez de você ficar de frente pro alimento ou de frente pro celular, rolando, tipo, ai meu Deus, olha o preço desse hambúrguer, R$ 10 e tal. Você vai lá e, não, vou tomar um banho. Eu vou. Tem um cachorro? Eu vou descer com o cachorro, dar uma volta no quarteirão. Eu vou ligar pra alguém. Porque essa é uma forma de você, sabe, tipo, Vou dar esparecer. uma martelada na cabeça É para igual você desmaiar. dormir pra não. Ai, não, pelo amor de Deus. É igual você dormir pra ter uma conversa difícil no dia seguinte, porque você tá com a cabeça Isso. quente, sabe? Mas é o que um amigo meu falava, bateu a fome à noite, um desespero, toma água e vai deitar. Porque esse é um ponto. A fome física, ela é gradual. Tá. Ela vem em ondas, mas ela é gradual e ela não é seletiva. Então, se eu tô com fome, mas eu estou com fome de paçoca, não é fome, é vontade. Eu posso ter, tá tudo bem, eu sou Sim. humana. Mas assim, você vai de cara pra um pote de 60 unidades de paçoquinha rolha ali, e aí?
a chance de dar ruim é muito maior do que se eu falar, não, calma, se eu não tô com fome, ou se eu tô com vontade de comer isso aqui, talvez seja melhor eu esperar um pouquinho, porque a vontade, ela espera. Tô com vontade Exato. de uma paçoca. Ah, tá bom, eu vou jantar agora, depois eu compro, sabe? Então, esse ponto de perguntar, será que é fome mesmo? Talvez até para pessoa que tem obesidade, que tem essa sinalização de fome, saciedade mais enviesada, talvez pensava, bom, eu comeria qualquer coisa? Eu comeria um alimento que, ok, não é um alimento que eu odeio, mas é um alimento que não me apetece tanto? Sim. Se não, talvez vale esperar um E por isso pouquinho, que é bom rever, nutricionista. Faz a pesquisar o para que a dar pessoa uma gosta, que investigação. seja saudável É, também, né? sim, Você sim. consegue levar isso aí. Eu tô lembrando de um colega meu, pô, Rafael, deu aquela vontade de trabalhar, eu deito no sofá e espero a vontade passar. Ah, é, É aí é mais ou menos isso que eu comida. Deu aquela vontade de comer uma besteirinha, você dá uma segurada e tal. Agora, com remédio, muito acontece aquele negócio de, né, a gente vê muito com idoso e com criança também, de comer e não conseguir comer muito. Aí no remédio, especificamente, falou, nossa, eu não consigo comer, doutora, eu tô sem fome nenhuma hoje, tá. né? Eu preciso forçar para comer, Uhum. eu preciso esforçar ou forçar? Tá. Então, falando do atendimento um a um, que é o que eu tenho, então eu não posso falar de maneira geral, eu falo assim, olha, observa como tá a sua rotina, porque às vezes você fala assim, ah, eu não tô aguentando, não quero comer, já tô satisfeita. Dependendo do caso e da quantidade que a pessoa tá conseguindo ingerir, eu falo assim, ó, não é pra passar mal, pelo amor de Deus, mas tenta forçar um pouquinho, porque aqui é isso. Às vezes tá acontecendo da pessoa não conseguir comer na hora, mas depois dá uma fome rápida e ela vai comer uma coisinha, porque é um horário aleatório, que ela não vai pegar o mesmo prato que Não sobrou do vai estar almoço. pronto, exato. É, Vai pro então, fast, pro assim, fácil. vai variar, né? De forma alguma é pra você estimular esse hábito de comer até ficar empanturrada, porque é justamente isso que a gente não quer que aconteça. Mas em alguns casos, eu falo assim, ó, tenta, nem que seja pra pegar, talvez, dentro daquela balança que eu falei de densidade, porque também tem alimentos nutritivos que são mais calóricos, tipo, sei lá, Perfeito. castanha, um exemplo clássico, né? Que é muito nutritivo, mas que é bem calórico, porque tem bastante gordura. Talvez fazer uma troca pra pessoa conseguir pelo menos atingir o que ela precisa de energia, mesmo que seja num prato menor, sabe? Numa quantidade menor. Mas cada caso é um caso. Nossa, tem muita coisa. Mulher É. do céu, você trouxe aqui um mundo que eu montei um roteirinho aqui que ele ficou pequeno perto de tanta coisa aí. E só que agora eu queria finalizar exatamente com um conselho que você daria para a pessoa que quer começar a usar essa caneta, ou mesmo já Tá. esteja usando e queria um conselho assim. Fala, olha, Rafael, no caso, entrevistar, inclusive falar direto para a câmera, eu sugiro fazer desse jeito. Tá. Não comece achando que vai ser uma promessa milagrosa. De forma alguma. Porque você tende a se frustrar mais uma vez, assim como se frustrou com alguma dieta que prometeram resolução, com algum procedimento estético que prometeram que ia tirar toda a gordura localizada. Então, sempre olhe para o processo como eu tenho ferramentas, e que bom que eu tenho, se você tiver acesso a elas, mas eu não posso me eximir da minha responsabilidade, da minha parte nisso aqui. Porque assim você não tem como fracassar, e mesmo que você tropece, você levanta, que é o mais importante. Essa questão de, como a gente estava conversando, não ter esse negócio de já que errou numa refeição, volta na próxima. Caiu 2 dias, no terceiro você levanta. Porque senão isso o quê? Você vai entregar os Isso pontos? vale para tudo na Pra vida e a tudo. nutrição é importantíssimo. E se você não conseguir se apegar a isso, lembra, é caro pra caramba o Também tratamento, tem esse ponto. não adianta É. e pode ficar ainda mais caro se você não fizer direito, Sim, né? com certeza. Vai ficar muito mais caro. Bem, eu sei que você tem rede social e lá já tem muita coisa, e obviamente foi lá que a gente começou até o Sim. bate-papo, porque a gente vai vendo e vai se apaixonando pelas pessoas, às vezes que a gente vai vendo, nossa, legal, fala bem. Me surpreendeu mais aqui, tá? Ah, Não vou legal. falar isso. Que bom. Mas eu queria saber como é que eu te encontro, onde é que o pessoal vai te ver e mais ter mais dicas. Então, meu Instagram, eu tô sempre postando conteúdo, é najla.nutri, Najla. Eu sempre sou letra porque o nome é difícil. Show. Eu faço atendimentos presenciais em Campinas e online no mundo todo. Já tenho atendimentos aí em mais de 14 países já. Que Muito legal. legal, que olha, chique. É. Inclusive vai estar embaixo aqui também né, o Instagram da nossa super nutricionista, para vocês poderem acompanhar lá também, se inscrever lá no Instagram dela, acompanhar, pergunta, dar
quero saber mais, quero saber mais. Dê sugestões, né? Legal, né? Pra Sim, gente com aqui no certeza. podcast e pra você também. Poxa, Nájila, eu queria E entender de tal coisa. A sim. melancia você falou que é bom, mas é bom quanto? Acho que é Aham. muito E é um legal. formato mais legal, porque aqui dá para desenvolver mais os temas, Os né? temas, Querendo ou sim, não, sim. lá às vezes, 3 segundos a pessoa já parou de assistir, ela vai sair só com aquela informação inicial, às vezes aquilo é uma extrapolação, então Né? Mas é ainda mais fácil assim de tem desenvolver. muita informação É, legal. Lá sim, é mais uma pitadinha daqui, uma sim. pitadinha dali. Sensacional, tô realmente impressionado, tá? Comentei com você já aqui no off, no intervalozinho que a gente acabou tendo que dar aqui. Obrigado demais pela sua presença num podcast nosso, engrandecendo demais essa informação aí sobre essas canetinhas e melhor, as dicas. Eu que agradeço o convite mais uma vez, que bom que deu certo. Deu muito E certo. precisando, é só contar comigo, eu tô de volta. Eu e Ih, meu assessor. excelente, mas falou, já se ofereceu, já vamos pensar na próxima Opa! data, já vai ter mais vídeo seu aqui no canal. E você que não se inscreveu até agora, né, que eu já acho um absurdo, já se inscreva, participe, comente, pergunte aí, tá? A gente responde, a gente leva essa pergunta muitas vezes para o especialista, que apesar de eu ser médico, eu não entendo tão bem de outras áreas, como a própria nutrição, que é da Nájila Kifuri, tá? Entra lá no Instagram dela, segue e tamo junto até o próximo episódio.